Isso até eu entender que no momento em que você decide abrir um CNPJ, você troca de profissão. Antes eu era analista de sistemas. Naquele momento eu virei empresário. Mas, cara, o meu começo não foi diferente da maioria de quem abre uma empresa. O que acontece? Eu sou um bom profissional na área, vou abrir uma empresa e vou exercer a minha profissão. E a gente passa lá o dia. Então começou no meu último emprego, em 93, onde eu dei uma ideia para o meu chefe disse que era uma ideia ridícula. No outro dia ele apresentou a mesma ideia para toda a equipe, mas a ideia era ótima porque era dele, entendeu? Aí aquilo me motivou. Não, vou trabalhar para mim. Abri minha empresa, trabalhei que nem um louco, ganhei dinheiro, mas virei escravo do meu negócio. Isso até eu entender que no momento em que você decide abrir um CNPJ, você troca de profissão. Antes eu era analista de sistemas. Naquele momento eu virei empresário. Só que eu não sabia disso. O problema é que como analista de sistemas eu era profissional. Como empresário não era profissional, eu era amador. Aí você imagina como é que foi a minha vida, né, cara? Então tive que aprender a duras penas, aí depois de trabalhar 14 horas por dia durante 15 anos. Contratei gente boa, gente talentosa, vai resolver minha vida. Cara, não é esse o caminho, não. Então eu descobri que eu tinha que fazer diferente, eu tinha que fazer gestão da minha empresa, eu tinha que ser um empresário profissional. E aí quando me preparei é que eu aprendi realmente que a empresa, ela não é para eu exercer a minha profissão, ela é para gerar uma renda para mim através de pessoas que eu preparo para fazer aquilo que eu acho que tem que acontecer. Que top, Campo. Massa. Manda aí, manda aí. Eu tive que interromper porque para mim foi impactante isso aqui, foi muito massa. E às vezes a pessoa, ela ouviu, mas não entendeu. E agora eu acho que rolou. Beleza. Mas e aí como é que foi? Continuou, você entendeu isso? E aí qual foi a primeira empresa que você... Então, essa minha primeira empresa, ela foi no ramo de sistemas de gestão, ERP, né? Uhum. A gente começou em 93, eu e minha esposa, Cris, minha esposa, e atual sócia, inclusive. Um abraço pra Cris, que tá aqui tirando foto da gente. Exatamente. E, cara, depois assim de 15 anos de bater cabeça e tudo, e ajustar meu negócio, aí que ela começou a crescer de vez. A gente conseguiu reduzir a equipe, reduzir nossos custos, reduzir estresse. Porque nada pior para o dono de uma empresa de que você chegar ao final do dia com aquela sensação, corri, fiz um monte de coisa, mas não fiz nada. E isso, Renan, é a realidade de 97% dos empresários. O cara é o primeiro que chega, é o último que sai, faz tudo, contrata a gente, treina a gente, mas ele está lá fazendo. Qualquer coisa mais difícil ele faz. E essa era a sensação que eu tinha antes. E quando eu descobri que não precisava ser assim, foi muito gostoso. E aí o que eu passei a fazer? Em vez de eu estar lá carregando tudo nas costas, em vez de ser o meu melhor funcionário, eu era o cara que parava, pensava, disse, poxa, como é que eu vou melhorar esse negócio? Como é que eu vou fazer a minha equipe trabalhar mais tranquila, render mais? Como é que eu vou fazer para vender mais, para atrair o cliente certo, para reter o cliente? O meu trabalho ele deixou de ser braçal, deixou de ser execução e se tornou intelectual. Pensar estratégias e alinhar com a equipe. Isso fez eu dar o boom danado. Que massa. Então, ó, pare de ser o melhor funcionário e passe a ser, vamos dizer, o melhor líder. Melhor gestor, né? O melhor empresário que se puder. Que top, que top. De verdade, para mim o que faz a diferença em qualquer negócio é coração. Você não tem coração envolvido, cara, não começa aquele negócio. Fórmula para dar errado. Vou abrir um negócio, vou investir no negócio por dinheiro. Para mim é fórmula para dar errado. Se você não tem carinho, paixão por aquilo ali, não rola. Mas assim, ao mesmo tempo que você tem que ter paixão, você tem que entender que aquilo é uma fonte de renda. Aquilo é um ativo. E aquilo eu posso vender em um determinado momento. Eu posso vender uma parte, posso vender inteiro e está tudo bem. É uma oportunidade de negócio também. Empresa é uma oportunidade de negócio. Então eu acredito que toda empresa ela deve começar com esse pensamento. Top. Massa. Cara, que história incrível. Parabéns. Realmente, eu sei que dava pra gente contar aqui dias e dias, né? Uma história bem longa, você resumiu, mas ficou muito clara. E já foi uma aula. A tua história já é uma aula. E agora, falando um pouquinho do que você faz hoje, né? No Viva Positivamente. Primeiro, você ajuda empresários, né, a transformarem a empresa em empresa inteligente. O que é uma empresa inteligente? Ótima pergunta. Eu costumo dizer que perguntas inteligentes geram respostas inteligentes, não é verdade? Cara, assim, uma empresa inteligente, ela é uma empresa que, em primeiro lugar, é lucrativa.
E lucro é como o boletim de uma empresa. Você está no colégio, se você foi bem, você tira uma nota alta. Na tua empresa, a performance é medida pelo lucro. Então, primeiro ponto, uma empresa inteligente é uma empresa lucrativa. A segunda coisa é que uma empresa lucrativa não tem incêndios. O que são incêndios? São aqueles imprevistos, aquelas coisas que vão acontecendo no dia a dia que geralmente sobram para o empresário ter que estar resolvendo, ter que apagar. Então, a empresa inteligente, ela não tem incêndios. E quando ela tem, a equipe mesmo resolve isso. E, especialmente, ela não depende do dono para funcionar. Ela funciona o dono estando lá ou não estando lá. Então, uma empresa inteligente é uma empresa que é lucrativa, não tem incêndios e não depende do dono para tudo. Depende do dono para tomar decisões estratégicas. Não para decidir se manda arrumar o ar-condicionado ou não, não para decidir se dá um desconto ou não. Isso é operacional, isso a equipe tem que estar preparada para fazer. Total. Uau, muito bom. E você falou aí sobre gestão, né, lá no início. Eu aprendi que gestão que vira o jogo e tudo mais. O que é gestão? Porque muita gente fala de gestão, talvez muitos já ouviram falar de gestão, mas eu tenho certeza que muita gente não sabe o que é gestão. E o que seria a gestão? Tá legal. Eu vou explicar isso aqui, cara, quebrando um mito de uma crença popular que o pessoal tem. Você já deve ter ouvido falar. É o olho do dono que engorda o boi. Sim. Essa eu acredito que é a frase que eu mais ouço quando eu coloco qualquer vídeo meu nas redes sociais. Mas é o olho do dono que engorda o boi. Mas é mentira isso? Não. É verdade. Só que o problema é onde o olho do dono está. Geralmente, as pessoas acham que fazer gestão é estar lá. Eu tenho 5, 10, 15 funcionários, é estar olhando todo mundo. Renan, pega isso aqui e coloca em tal lugar. Fulano, liga para aquele cliente e fala tal coisa. Tem gente que acha que gestão é fazer isso. Tem gente que acha que gestão é você simplesmente fechar caixa, contar estoque. Isso são coisas importantes que uma empresa tem que ter. Mas assim, para mim, o olho do dono, aquele olho que engorda o boi, tem que estar num negocinho chamado indicadores. Ou seja, todas as tarefas que a equipe desempenha numa empresa, tudo aquilo que as pessoas fazem, tem que serem acompanhadas por um processo que mede o padrão de qualidade e tem um indicador relacionado onde a gente vai medir. Aquilo aconteceu como era para acontecer ou não aconteceu. Então, o olho do dono tem que estar em quê? Um grande painel onde resume tudo isso. Olha, a minha produção hoje foi de tanto, a minha quebra foi de tanto, meu atraso foi de tanto, a inadimplência está em tanto, meu CMV está em tanto, olhando esses indicadores. No momento em que o empresário olha para esses indicadores e ele consegue entender, isso aqui está dentro do meu padrão, isso aqui saiu da curva, o que eu faço para melhorar? Não, ele está dentro do meu padrão, mas dá para melhorar? Dá para melhorar. Então eu olho para isso, eu tomo uma ação estratégica para corrigir isso. Isso é o que, para mim, é fazer uma gestão de uma empresa inteligente.